Muito bem, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar de um assunto que é muito importante que todo profissional de automação de processos robóticos saiba fazer, porque vai usar aí em grande parte das automações que vai fazer, que é o scrapping de dados, de alguma forma fazer raspagem de dados. E hoje a gente vai falar como fazer raspagem de dados de tabelas de páginas web, que é o web scrapping ou data table scrapping, como preferir chamar. Quando a gente fala de ferramentas no-code, low-code, esse processo é bastante simples. Geralmente você clica, faz algumas poucas configurações e ele vai rodar aí também um percentual grande de recursos que você for fazer esse scrapping. Quando a gente fala de ferramentas full code, como é o caso da BotSeat, a gente precisa utilizar algumas bibliotecas extras, algumas mais complexas, outras mais simples, mas sempre dá mais um trabalho, muitas vezes, de ter que mapear cada uma das colunas. Então, nós, aqui da Jornada RPA, a gente está desenvolvendo uma biblioteca onde a gente facilita o uso com o objetivo de funcionar em pelo menos 90, 95% das tabelas que a gente tem aí das nossas aplicações web. Então, para esse exemplo de hoje, eu utilizei o template para criar projeto web da BotSeat, onde ele já traz todas as bibliotecas, já faz a instalação de tudo que a gente precisa para o nosso ambiente de desenvolvimento de automação. E aqui na descrição vai ter o link para que você baixe esse template e crie o seu template para automação web. As modificações que eu fiz foi definir que eu vou utilizar o navegador Edge, baixar aqui o Microsoft Edge Driver, né, para integração lá com o Selenium, para que a gente possa fazer o nosso robô interagir com as aplicações web e definir aqui qual é a página que eu quero abrir, que é exatamente essa página aqui, onde eu tenho esses dados. E para facilitar então esse scrapping, o que eu vou fazer é utilizar essa biblioteca que brevemente a gente vai estar disponibilizando no GitHub, que se chama Jornada RPA. E dentro dessa biblioteca eu vou ter aqui várias funcionalidades, vários métodos, né, nessa classe. E uma delas é exatamente o Web Scrap. E como eu disse, o objetivo é facilitar ao máximo que essa raspagem de dados não seja algo que a gente vai gastar muito tempo fazendo, já que a automação é muito além de simplesmente capturar dados de aplicações web. Então ele vai ter alguns parâmetros, alguns argumentos que vão ser obrigatórios, como, por exemplo, eu preciso passar qual é o contexto. Eu estou usando aqui as bibliotecas da BotSeat, eu tenho um contexto aqui que eu chamei de self, então eu vou passar para ele esse contexto e eu preciso passar o XPath dessa tabela que eu quero capturar. Então eu posso utilizar tanto as ferramentas de desenvolvedor que todos os navegadores possuem, ou posso usar softwares espião, de inspeção, qualquer outro software que eu queira que me permita trazer qual é o caminho, né, o XPath dessa tabela. Então vou clicar aqui com o botão direito do mouse em alguma área aqui da tabela, inspecionar, e eu vou procurar aqui a classe Table, né, aqui com a tag Table, e vou copiar esse XPath e vou colar aqui como essa minha passagem de parâmetro. Então, somente o fato de fazer isso aqui, ele já vai retornar uma variável do tipo DataTable para mim com tudo isso preenchido. Então, para receber essa variável preenchida, eu vou criar uma variável aqui chamada dados e vou mandar que ele imprima aqui no final o conteúdo para que a gente veja se ele está fazendo essa raspagem de dados. Eu vou executar aqui meu projeto. Vamos ver aqui se ele vai abrir a aplicação web, navegar para o site que eu defini e fazer a raspagem dos dados dessa tabela. Observe o seguinte, ele veio para cá, obviamente, como eu defini somente a tabela, eu não falei nada de paginação, ele vai trazer os dados dessa primeira página aqui, que vão ser 10 registros. Então vamos aguardar que ele termine a execução e eu posso ver que ele trouxe aqui já com os identificadores, né, o cabeçalho de cada uma dessas colunas, mas trouxe os 10 registros.
Caso eu queira que, além disso, ele também navegue entre as páginas aqui, a única coisa que eu preciso fazer é passar mais um parâmetro. É opcional, porque pode ser que eu só queira extrair os dados da primeira página ou só tenha uma página, mas eu tenho aqui um parâmetro que eu posso passar aqui, que é o next, onde eu preciso definir aqui qual é o XPath desse botão ou de qualquer elemento que seja o elemento que vai me permitir navegar entre as páginas. Eu vou copiar aqui também esse XPath, vou colar aqui no Next, e agora, se eu executar esse robô novamente, eu vou ver que agora ele vai trazer também de todas as páginas que tiverem. Enquanto esse botão ele estiver ativo, ele vai fazendo a paginação, ele vai navegando entre as páginas. E independente se eu estou usando o estado headless, ou seja, se eu estou usando em foreground, como nesse caso aqui, ou mesmo se eu estiver usando esse navegador como background, né, escondido, oculto. Você pode ver então aqui que agora ele trouxe então aqui os 27 registros, que são todos os registros que a gente tem aqui nessa página. Mas há um cenário também em que a gente não quer trazer todos os registros. Por exemplo, ele tem 27 registros, mas eu quero que ele traga somente 15 registros, por exemplo. Então eu posso colocar aqui lines e definir a quantidade de registros que eu quero. Um outro parâmetro aqui que eu posso passar para ele, e agora eu defini que ele só vai trazer os 15 primeiros registros que forem encontrados nessa tabela. E olha que interessante, ele vai fazer aqui essa paginação e ele vai navegando entre as páginas até que ele complete os 15 registros que eu defini. Então isso vai facilitar muito para que a gente não tenha que ficar reinventando a roda, perdendo tempo fazendo mapeamento de colunas, apenas utilizando então essa biblioteca, a gente já vai ter esse resultado esperado. É claro que existem diversas bibliotecas, o objetivo aqui é mostrar que a gente pode sempre estar facilitando as nossas automações. Em breve a gente vai estar com essa biblioteca, não apenas com essa função, mas com diversas funções integradas ao BotSeed, para que a gente não tenha que ficar usando um monte de biblioteca para conseguir ter os resultados que a gente muitas vezes precisa. Então, eu te espero no nosso próximo conteúdo. Até lá, até o nosso próximo vídeo.